para essa nossa decolagem do CBN Rio, o repórter André Coelho, que está aqui também aqui do meu lado. Ele fez esse levantamento, né, que a Bianca se referiu há pouco, e mostra um dado muito preocupante. Dos 27 aeroportos e pistas de pouso do estado do Rio que são reconhecidos pela ANAC, apenas 6 têm condições de operar por aparelhos. Bom dia, André. Bom dia, Molica. Bom dia, Bianca. Como você disse, desses 27 aeroportos e aeródromos nessas pistas de pouso do estado, apenas 6 têm capacidade de operar através de instrumentos. Desses, 2 são os principais aeroportos fluminenses, né? O Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim e o Santos Dumont. Um levantamento da CBN feito com base em dados da Agência Nacional de Aviação Civil mostra que os outros 21 funcionam somente no visual, dependendo de tempo bom para conseguir pousar. Um deles é o aeroporto de Paraty, onde aconteceu o acidente que matou o ministro do STF, Teori Zavascki. Além disso, Molica, 19 terminais só estão autorizados a receber aviões durante o dia, ou seja, sem possibilidade de pouso noturno. O Sindicato Nacional dos Aeronautas afirma que as pistas que operam sem o auxílio de instrumentos são seguras desde que sejam respeitadas as condições climáticas. O diretor de segurança de voo da entidade, o Matheus Ghisleni, explica que esses aeroportos e aeródromos só podem ser usados em condições de pouso visual sem nenhum tipo de contratempo. Ele diz que insistir em pousar sob fatores que aumentam o risco à aeronave desrespeita as regras da aviação brasileira. São aeroportos seguros para se operar? São aeroportos seguros, desde que a operação nesses aeroportos respeite a finalidade do mesmo. Esses aeroportos são aeroportos construídos para a operação de aeronaves em condições de voos visuais e não em condição de voos por instrumento. Se a condição climática estiver em condições abaixo dos mínimos requeridos pela legislação, que daí cada comandante, cada piloto tem a responsabilidade de saber quais são os mínimos, aquele aeroporto não deve ser utilizado. O documento Regras do Ar, que foi publicado pelo Comando da Aeronáutica em julho de 2016, determina que os voos mantenham o solo ou a água como referência, de modo que as formações meteorológicas não ocupem mais da metade da área de visão do piloto, garantindo um pouso seguro em um aeroporto sem instrumentos. Outro fator que aumenta os riscos é a pressão de proprietários de aviões sobre os pilotos, segundo o Sindicato dos Aeronautas. Ou seja, Molica, o Matheus Ghisleni diz que muitos donos de aviões insistem que os comandantes pousem sem que haja condições visuais. Esse detalhe é muito importante porque normalmente esses aeroportos ou estas pistas de pouso, né, a operação desses locais é feita de um modo geral por aviões particulares, não são as grandes companhias aéreas que operam nesses aeroportos. E muitas vezes o proprietário de avião tem dinheiro, né? Você tem avião, André? Não tenho. Não, nem eu. Não. Mas já entrou num consórcio? Né? Não, ainda não, quem sabe um dia. Mas enfim, agora falando sério, né? São proprietários, são pessoas ricas e pessoas que estão acostumadas a mandar. Não que pobre não goste de mandar, mas rico gosta de um modo geral e tem condições muitas vezes de mandar. E muitas vezes eles forçam a barra para o piloto, para o comandante. Normalmente o comandante é funcionário dele, né? Ele é o patrão daquele comandante, daquele piloto. É claro que o comandante, o piloto de um avião tem sempre autonomia, tem o direito, tem mais que isso, tem a obrigação de dizer não vou pousar. Mas muitas vezes isso ele pode estar arriscando o emprego dele. Então isso é uma situação extremamente delicada. A gente não pode prejulgar o que aconteceu lá em Paraty, até porque o comandante, todos os depoimentos são de que ele era uma pessoa extremamente responsável, experiente, responsável, mas esse é um risco adicional, é a pressão. Você está chegando ali ou para um compromisso, para um trabalho, ou para lazer, férias, fim de semana, aí na hora que você vai pousar, justamente aí faltam 2 minutos ali para o voo acabar, e aí o piloto chega e vira, olha, doutor, não vai dar não tem que voltar. Então isso é um problema, mas continue com a matéria. Vamos ouvir o que o Matheus Ghisleni, do Sindicato Nacional dos Aeronautas, diz a respeito disso. O piloto, ele sofre a influência do proprietário da aeronave. O proprietário da aeronave, indo para um final de semana, para uma região de praia com a sua família, ou seja, com quem for, ele quer chegar lá. Se aquele piloto não tentar chegar lá, algum outro pode ser que tente. Então, o proprietário ele tem que ter ciência também que a vida dele está em perigo. Não é só a vida dos pilotos, não é só a vida da população ao entorno do aeródromo ou aonde acontecer um acidente aéreo. Às vezes ele está dentro da aeronave, sua família está dentro da aeronave. Se o piloto disse que não dá para prosseguir o voo, é porque realmente não dá.
Foi exatamente isso que você disse, Molica. A voz do comandante, ela tem que ser respeitada em relação a isso. Isso é uma unanimidade. É a vida do proprietário do avião que está em risco. O cara tem que lembrar, como bem frisou o dirigente do sindicato, né? É Matheus Ghislene, do Sindicato Nacional dos Aeronautas. Não é só a vida do comandante, não é só a vida do passageiro, é a vida do próprio proprietário da aeronave. O fato do cara ter dinheiro dele, ele não o torna imortal. Mas vamos lá, continue, por favor. E os especialistas afirmam também que essas pistas atendem a uma demanda interna de turistas e de voos comerciais de menor porte. Mesmo assim, essa estrutura ainda precisa melhorar. O professor Gerardo Portela, ele é especialista em aviação e afirma que pelas normas, se não houver condição de pouso visual, o piloto deve então arremeter e pousar em outro aeroporto onde consiga enxergar a pista ou que esteja operando por instrumentos. Sobre essa pressão de proprietários, em insistir em pousar, o Portela diz que até mesmo bons profissionais acabam errando por causa desse tipo de comportamento dos empregadores. A nossa infraestrutura aeroportuária tem muito que melhorar, desde a parte do passageiro até mesmo a parte técnica de aeronáutica. Esses aeroportos, eles têm que ser encarados como uma opção de pouso de voos com limitações de condições climáticas. Então não se pode esperar voar para um aeroporto como esse em qualquer condição climática. Agora, mesmo um bom piloto, ele está vendendo um produto, ele pode ser induzido a errar. A aeronave em que estava a Teori Zavascki caiu próxima à cabeceira do aeroporto de Paraty, no sul do estado. Testemunhas afirmaram que chovia forte na região no momento do acidente. Como você disse, a gente não tenta prejulgar a situação, mas dentro desse tipo de cenário, a recomendação da aeronáutica, a norma brasileira determina que não se tente pousar nesse tipo de aeroporto. O aeroporto de Paraty não opera por instrumentos, ou seja, não tem condição de operar se não tem condição de ver a referência como o mar ou o solo. E aquela região é muito perigosa. Volta e meia acontece algum tipo de incidente ou de acidente. Teve o caso clássico que vitimou o Ulisses Guimarães, né, o deputado Ulisses Guimarães, também o ex-ministro Severo Gomes, que foi, mas na época se falou muito disso. Na época eu cheguei a fazer reportagens sobre isso, cheguei a pegar um helicóptero e ir até aquela região. É uma região, Ubatuba, o pessoal de São Paulo até chama de Uba-chuva, né, de tanto que chove ali naquela região. É uma região que sofre com essas mudanças repentinas. A Serra do Mar está ali muito pertinho, né? Então há uma influência ali, chove muito, muda o tempo e volta e meia acontece esse problema por lá. E é uma pena que acidentes como esse, né, acabem despertando mais uma vez essa questão. Certamente nos últimos dias, né, quem voou lá para Paraty já voou com um pouco mais de cuidado, quando o comandante fala, olha, não dá para ir, é para não ir mesmo. E esses aviões são pequenininhos, né? Uhum. Não é um Boeing, que lá o piloto está isolado numa cabine, o comandante e o copiloto estão isolados numa cabine. Isso é tudo ali, do lado. Vai, força, quebra esse galho aí. Não, o avião onde estava o Teori não tinha nem porta separando o piloto de um modo geral deles, não tem. São aviões pequenos, aviões seguros. Mas, enfim, a questão é como vem a responsabilidade aí do comandante, que é fundamental, e a responsabilidade também do proprietário do avião ou do passageiro, para ele entender que ninguém faz milagre. É preciso natureza, a gente não briga com a natureza, não dá para brigar. Pois é, e nós procuramos também a Força Aérea Brasileira para explicar como funciona o controle de voos nesse tipo de caso, mas nós ainda não tivemos retorno da FAB. Então, para passar para o ouvinte, Molica, quais são os aeroportos que operam nessas condições? É o Humberto Modiano, em Búzios, o aeroporto de Cabo Frio, Bartolomeu Lisandro em Campos, o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Santos Dumont e o Aeroporto de Macaé. O restante, os outros 21, não podem operar por instrumentos. Ok. Esses 6 que você citou são esses, digamos, mais equipados, né, que têm equipamentos que permitem. Ok, André, muito obrigado. E caso você tenha aí uma resposta aí da aeronáutica, você volta ao ar, dá uma descidinha aqui e entra no ar de novo. Pode deixar. Até já, Molica. Obrigado.